Em dezembro, enquanto as luzes de fim de ano começam a brilhar por toda a parte, o céu noturno, bom, ele prepara o próprio espetáculo. E uma das chuvas de meteoros deste mês guarda uma história científica incrível, um verdadeiro mistério sobre cometas fantasmas e finais bem violentos. Vamos mergulhar nessa história. O espetáculo em questão são os Sigma Hydrídeos. Pensa neles como um show de luzes celestial bem particular, porque não são só pontos de luz, sabe? São pedacinhos de uma história cósmica que a gente só está começando a decifrar. E essa história pode mudar tudo que a gente achava que sabia sobre como as chuvas de meteoros nascem. Então, vamos focar nos nossos protagonistas, os Sigma Hydrídeos, ou Sigma Hydrídeos, se preferir. Eles podem não ser a chuva mais famosa do calendário, mas são um exemplo perfeito de um quebra-cabeça astronômico que está sendo resolvido agora, com a ajuda de tecnologia de ponta. Mas antes da gente ir mais fundo, só um alinhamento rápido. Chuva de meteoros é basicamente o que acontece quando o nosso planeta, na sua viagem em volta do Sol, cruza um rastro de poeira e detritos. Essas partículas queimam na nossa atmosfera e, por uma questão de perspectiva, parece que todas vêm de um mesmo ponto no céu, que a gente chama de radiante. Parece simples, né? Pois é. A história de onde essa poeira vem é que é bem mais complexa. E aqui, os dados do Sigma Hydrídeos já começam a contar uma história. 58 quilômetros por segundo. Isso é absurdamente rápido. Por isso, eles criam esses meteoros brilhantes e intensos com uma cor meio branco-azulada. O radiante, como o nome já entrega, fica na constelação de Hidra. Mas o detalhe mais importante aqui é como eles foram descobertos. Não foi por algum astrônomo antigo, mas por redes de câmeras de vídeo supermodernas. Foi essa tecnologia que confirmou que esse fluxo de detritos é real, é consistente e nos deu as primeiras pistas desse mistério. Para a gente sacar o que torna os Sigma Hydrídeos tão especiais, primeiro a gente precisa dar uma olhada na explicação de livro, a tradicional, de como esses rastros de detritos se formam. Por muito, muito tempo, a teoria foi bem direta e, vamos dizer assim, até meio pacífica. E a ideia era basicamente essa. Lá em 1951, um astrônomo chamado Fred Whipple chegou com o famoso modelo da bola de neve suja. A teoria dele era que cometas são essencialmente bolas gigantes de gelo, poeira e rocha. E essa explicação virou padrão da indústria por mais de 50 anos. E o modelo funciona assim, ó. O cometa chega perto do Sol, o calor faz o gelo dele sublimar, virar gás direto, sem passar por líquido. Esse gás que escapa acaba levando junto um monte de poeira e pedrinhas, criando uma trilha contínua de detritos por onde ele passa. É um processo bem gradual, sabe? Como se o cometa fosse deixando um rastro de migalhas cósmicas pelo caminho. Só que, como quase toda a história na ciência, a explicação mais simples não contava tudo. Pesquisas mais novas, principalmente de cientistas como Peter Jenniskens, começaram a apontar para uma origem bem mais violenta, catastrófica mesmo. A gente está falando de cometas que não se desfazem aos pouquinhos. A gente está falando de cometas que, de repente, se partem em pedaços. Então, a diferença crucial é essa. A teoria clássica foca em cometas ativos que vão soltando poeira aos poucos. Já a teoria moderna sugere que muitas das melhores chuvas de meteoros vêm de cometas que já estão dormentes ou até extintos, mas que no passado sofreram um evento de fragmentação gigantesco. Não é um gotejamento, é uma explosão. Isso leva a gente a uma pergunta fascinante. E se o que a gente vê no céu não for o rastro de um cometa que está lá, ativo, mas sim o eco da sua destruição? Um campo de destroços que continua assombrando o sistema solar muito tempo depois de o seu criador ter desaparecido. E olha, isso não é só uma ideia jogada no ar, não. As evidências são bem fortes. Pega, por exemplo, algumas das chuvas mais famosas. Os quadrantídeos estão ligados a um planeta menor inativo. Os geminídeos, uma das maiores do ano, vêm de um asteroide misterioso, o Phathons. E os andromedídeos. Bom, eles vêm do cometa Biela, um cometa que as pessoas viram literalmente se partindo em dois no século XIX. Certo. Agora vamos voltar para os nossos Sigma Hydrídeos e ver como essa nova teoria se encaixa perfeitamente neles. Eles são, tipo, o caso de estudo ideal para a gente entender essa história de fragmentação. As pistas estão todas aqui. A gente tem partículas super rápidas que criam meteoros brilhantes numa órbita super consistente. Tudo isso grita cometa. Mas aí vem a pista final, a mais importante de todas. O corpo pai é desconhecido. Não existe nenhum cometa ativo hoje que tenha a mesma órbita. É como se o criminoso tivesse simplesmente
sumido da cena do crime. E é exatamente aí que essa teoria nova mostra toda a sua força. A ausência de um cometa-pai não é um furo nos nossos dados. Ela é a maior evidência de todas. Isso sugere que o rastro de detritos do Sigma Hydridius foi criado de uma vez só, num evento de fragmentação gigantesco, há muito, muito tempo, por um cometa que, hoje, simplesmente não existe mais. A visualização aqui ajuda a gente a entender o porquê. A atividade normal de um cometa, aquela de bola de neve suja, libera uma quantidade relativamente pequena de material a cada passagem. Agora, um evento de fragmentação, meu amigo, isso pode liberar 1000 vezes mais material de uma única vez. E isso cria um rastro denso e forte, como o dos Sigma Hydridius, que pode durar séculos, mesmo que o cometa original já tenha virado pó cósmico. Ok, agora que a gente já entendeu a ciência por trás do mistério, que tal a gente virar detetive cósmico por uma noite? Aqui vai um guia prático para observar os Sigma Hydridius no pico deles em dezembro de 2025. O grande desafio em 2025 vai ser a Lua. Ela vai estar na fase de bosa minguante, ou seja, bem brilhante, ofuscando os meteoros mais fracos. Mas calma, tem esperança. As condições melhoram, e muito, nas horas antes do amanhecer. Então a melhor janela, de longe, vai ser entre 3 e 5 da manhã, no horário local. Então, o plano de observação é simples. Primeiro, ache um lugar bem escuro, longe das luzes da cidade. Segundo, prepare-se para madrugar, mirando entre 3 e 5 da manhã. Terceiro, olhe na direção certa, para o leste, onde a constelação de Hidra vai estar subindo. E, talvez o mais importante de tudo, tenha paciência. Os olhos precisam de uns 20 minutos para se acostumar com o escuro e começar a pegar os rastros mais sutis. E não se esqueça da velocidade. A 58 km por segundo, os meteoros dos Sigma Hydridius vão ser rastros de luz bem rápidos e brilhantes. Não dá para esperar bolas de fogo lentas, não. Se piscar, pode ser que perca. Então, no fim das contas, a grande lição dessa nossa análise é que o céu noturno está cheio de fantasmas. Muitas chuvas de meteoros não são rastros delicados de cometas ativos, mas sim os escombros, os ecos de eventos de destruição que aconteceram centenas, talvez milhares de anos atrás. E isso nos deixa com um pensamento final. Quando alguém estiver lá, numa noite de dezembro, olhando para o céu e ver um Sigma Hydridium riscando a escuridão, essa pessoa não vai estar vendo só um pedaço de rocha queimando. Vai estar testemunhando o último vestígio de um cometa que se partiu há eras. A pergunta que fica no ar é: qual era ele?